Eu saúdo a amada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite a palavra do Senhor que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 30. Pode se assentar em nome de Jesus. Livro de 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 30 ao versículo de número 39. Livro de 1 Reis, capítulo de número 18, versículos de número 30 ao versículo de número 39. Todos encontraram? Amém. Eu vou ler aqui, tá bom? 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 30, diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras, conforme o número das 12 tribos do filho de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor ao altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei a segunda vez, e o fizeram a segunda vez. E disse ainda: Fazei a terceira vez, e fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu d'água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares ao profeta, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste hoje que tu és Deus em Israel, e que eu, seu servo, teu servo, que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, é Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha e as pedras, e o povo, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caíram sobre os rostos e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Nesta noite eu quero falar sobre o cair do fogo de Deus. É muito comum hoje nós ouvirmos assim: hoje o culto foi fogo puro. Hoje Deus derramou fogo na igreja. A irmã fulana de tal é canela de fogo. E o povo, eles gostam de ouvir essas nomenclaturas. O povo fica entusiasmado. O povo fica curioso quando falam dessas palavras. Mas antes de entrar propriamente dito no fogo, no cair do fogo de Deus, nós precisamos entender qual era a situação espiritual daquele povo. A Bíblia fala que há muito tempo não caía água sobre a terra. Aquele povo estava vivendo um caos social. Aquele povo estava vivendo uma crise espiritual. Por não chover, estava comprometendo a alimentação do povo. A Bíblia fala que havia sobre aquele lugar uma extrema fome. E aquele povo estava distante do Senhor. Aquele povo estava adorando a outros deuses. Então a palavra do Senhor vem a Elias. E Deus diz assim a Elias: Elias, vai até Acabe o rei e diz para ele que eu irei mandar fogo, que eu irei mandar chuva sobre a terra. Então Elias, como era um homem obediente,
ele vai até o rei. E no meio do caminho, no meio da sua caminhada, ele se encontra com o mordomo do rei, Obadias. E Obadias o reconhece Elias. E uma das coisas que este homem faz, e nós podemos tirar algumas lições desta mensagem, desta passagem, a primeira coisa que esse homem, o mordomo do rei Acabe, faz quando reconhece Elias, ele o reverencia. Ele reverencia o profeta de Deus. Ele traz reverência, honra ao homem de Deus. E Elias diz assim para ele: Obadias, eu preciso ir ter com Acabe, eu preciso falar com ele. Então Elias, o mordomo, ele fica com medo, ele fica assustado, porque ele sabia que o rei estava o procurando, ele sabia que o rei estava querendo a cabeça dele. E ele disse: o que eu fiz contra o Senhor, o que eu pequei contra ti? E ele dá uma notícia: olha, eu tenho cuidado de 100 profetas de Deus, dividido em 50 e 50. Eu tenho guardado eles na caverna e tenho sustentado eles com pão e com água, porque além daquele lugar não chover, além daquele lugar o povo está passando por uma crise espiritual, aquele lugar era cemitério de profetas, mas tinha um homem que zelava pelas coisas de Deus. Olha uma lição que podemos tirar aqui: aquele homem zelava pelas coisas de Deus, aquele homem zelava pela vida dos profetas, aquele homem cuidava dos profetas. E qual a lição que nós tiramos disso? Cuide das coisas de Deus, orem pelos profetas, mesmo que vivemos dias ruins, que os profetas estão sendo massacrados, mas orem pelos profetas de Deus, zelem pela obra de Deus, cuide das coisas de Deus, cuide dos profetas de Deus. Este homem era funcionário, empregado do rei, e Jezabel, a sua esposa, a esposa de Acabe, estava dando a cabo, estava matando os profetas, mas este homem estava cuidando. Aí o que acontece? Ele ficou meio assim: olha, se eu chegar para o rei e falar que te vi e não apresentar você, quem morre sou eu. Mas ele falou: não tem problema, vamos lá falar com o rei. E ele chega até o rei. E chegando até o rei, olha a pergunta do rei: você é perturbador de Israel? É você que está perturbando Israel? Ele diz: não, perturbadores são vocês, porque vocês se afastaram do verdadeiro Deus. Então o profeta Elias, ele propõe um desafio, ele propõe algo sobrenatural, ele propõe algo de Deus lá no Monte Carmelo. Ele diz para o rei: convoca os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas que comem a mesa de Jezabel, e vamos para o Monte Carmelo. E ali ele convoca o povo. Chegando ali, nós tiramos mais uma lição. Elias diz assim para o povo: até quando vós cocheareis em dois pensamentos? Se Baal é o verdadeiro Deus, siga. Se Deus é o verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, então siga. Então qual é a lição que nós extraímos disso? Se nós queremos o fogo de Deus, então qual é a lição que nós entendemos aqui? Tem muitas pessoas dentro da igreja hoje que não se decidiu ainda. Tem muitas pessoas que não sabem o que elas querem, elas não têm convicção da sua vida espiritual. Tem muitas pessoas dentro da igreja hoje que estão divididas, pessoas que não sabem qual é a sua condição espiritual, pessoas que não sabem, não têm a convicção da sua salvação, pessoas que não têm a convicção se ela está servindo a Deus, se ela está servindo ao mundo. Tem pessoas que não sabem se ela tem meio pé na igreja ou meio pé no mundo. Tem pessoas ainda que estão confusas. E o profeta diz para o povo: até quando? Vocês precisam despertar. Vocês precisam retroceder ao verdadeiro Deus. Vocês precisam ter a convicção do que vocês
querem da vida. Trazendo para os dias atuais, vocês querem um fogo de Deus? Precisa se decidir por este verdadeiro Deus. Então, eram pessoas convictas de quem era o verdadeiro Deus. Eles já tinham ouvido falar do verdadeiro Deus. Não eram pessoas leigas no que diz respeito ao Deus Todo-Poderoso. Eram pessoas conhecedoras do Deus verdadeiro. Em outras palavras, vocês estão sofrendo, vocês estão passando por isso, porque vocês se distanciaram do Deus vivo. Vocês estão passando por tudo isso, porque o coração de vocês já não é mais do verdadeiro Deus. Então tem muitas pessoas que estão batendo cabeça dentro da igreja, porque não têm servido o verdadeiro Deus. Tem muitas pessoas que estão fracas espiritualmente, frias, raquíticas espiritualmente, porque não têm servido o verdadeiro Deus. Então ele convoca o povo, chama os profetas, aí que é muito semelhante conosco nos dias de hoje. Novilho para vocês, novilho para mim. Lenha para vocês, lenha para mim. Qual é a semelhança? Que muitas pessoas também ficam concheando em dois pensamentos, trazendo para os dias de hoje liturgias parecidas, placas de igrejas levando o nome de Deus, liturgias evangélicas, Bíblia para um, Bíblia para outro, cantores para um, cantores para outro, roupas iguais para um, roupas iguais para outros, ciclo de oração numa igreja, ciclo de oração em outra igreja, ciclo de oração numa denominação, ciclo de oração em outra denominação. Então isso confunde o povo. Então veja aqui, Monte Carmelo para o verdadeiro profeta e para o falso profeta, holocausto para o verdadeiro profeta e holocausto para o falso profeta. Em outras coisas, outra semelhança, muitos falsos profetas, 450 falsos profetas de Baal e apenas um verdadeiro profeta. Mas a liturgia, a forma de se apresentar, fazem o povo cochear em dois pensamentos, fazem o povo ficar confuso. Mas aqui eu começo a mensagem. Elias tem uma atitude, é o seguinte: o povo está aqui, nós estamos no monte, tem sacrifício para os dois, mas uma coisa, não sou eu e nem vocês que vão acender o fogo. É aí que traz a diferença. Quando trazemos para os dias de hoje, tem igreja para um, tem igreja para o outro, tem culto para um, tem culto para o outro, mas o homem está colocando fogo. O homem está colocando fogo. E aqui eu quero falar do fogo. Quando falamos do fogo, o fogo tem algumas simbologias na Bíblia. O fogo pode simbolizar juízo, o fogo pode simbolizar purificação, o fogo pode simbolizar o Espírito Santo, o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus que é manifestada pela sua graça na nossa vida. O fogo pode simbolizar o batismo com o Espírito Santo. Mas quando nós pegamos, nós olhamos uma placa de igreja, nós olhamos pessoas vestidas traje a rigor, pessoas cantando, pessoas que estão sentadas nos bancos, pessoas que processam uma fé no Deus, entre aspas, da Bíblia, porque tem uma Bíblia, só que o povo está criando fogo, o povo tem colocado fogo. Só que a Bíblia fala, no livro de Levítico, capítulo 10, no versículo 1 e 2, 2 filhos de Arão acenderam um incensário e se apresentaram perante o Senhor com fogo estranho, eles foram consumidos. Sabe o que é isso? Se apresentar com fogo estranho é blasfemar contra o Espírito Santo. É blasfemar contra o Espírito Santo. Tem muitas coisas que estão dizendo que é fogo de Deus. Tem muitas coisas intitulando o mover do Espírito Santo, mas não é de Deus. Então nós precisamos entender aqui nesta noite, porque a Bíblia fala no livro de Levítico, capítulo 6, versículo 13, diz assim: que o fogo arderá continuamente sobre o teu altar e não se apagará. Este fogo é santo, este fogo é puro, esse fogo arderá continuamente sobre o altar. A Bíblia também fala em Mateus capítulo 3, versículo de número 11, diz assim no final do versículo: virá um maior que batizará com Espírito e com fogo. A Bíblia também fala
No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo de número 29, diz assim: nosso Deus é fogo consumidor. Então, a simbologia do fogo, a evidência do fogo, simboliza a presença nos dias de hoje, o Espírito Santo na vida de uma pessoa, no altar de uma igreja. Só que esse fogo não pode ser ateado, não pode ser manipulado por homens. Não sou eu e nem vocês que manipulamos como o Espírito Santo age. Se for o Espírito Santo que está movendo e ele quiser fazer a pessoa voar, não sou eu que vou falar sobre isso. Mas quando o que estão fazendo hoje, sabe por que isso? Porque as pessoas gostam de novidades. Olha, na rua, do outro lado da rua, tem uma igreja, tem um ponto de pregação, tem uma célula, que lá é o seguinte: tem fogo puro lá. Então isso atrai as pessoas. Por que Elias reúne o povo? Porque ele queria esclarecer as dúvidas, e o povo é curioso. Eles estavam ali querendo mesmo que as dúvidas fossem esclarecidas na sua mente. Eles se colocam, eles sentam, eles estão ali esperando que o verdadeiro Deus se manifeste com fogo mesmo. Mas quando Elias dá uma condição para eles, é o seguinte: não podemos acender o fogo. Ele quebrou eles, acabou com toda blasfêmia, acabou com todo show, com toda encenação, e trazendo para os dias de hoje, nós precisamos entender que Deus ainda responde com fogo, que Deus batiza com o Espírito Santo, mas é Deus que manda o fogo na sua igreja. É Deus que manda fogo. Mas aí que acontece? Elias foi cordial. Vai vocês primeiro. Colocou a lenha, colocou o novilho, e eles foram invocar. Eles se autoflagelaram. E cadê o fogo aceso? Cadê o fogo? E o povo entusiasmado, o povo querendo ver o fogo. O povo estava querendo ver o fogo. E trazendo para os dias de hoje, é isso. Se não tiver algum rodapia, se não tiver um movimento, se não tiver gritaria, se não pular, se não gritar, se não subir, Deus não está no lugar. Mas quando ele falou assim: não acenda o fogo, Elias começa a zombar deles. Cadê? Grita mais alto. Mas aí acabou a vez dele. E aqui eu quero falar como o fogo vem sobre um altar. Agora eu quero falar quando o verdadeiro fogo desce sobre um altar. Quando um verdadeiro fogo vem sobre a vida de uma pessoa. Quando o verdadeiro fogo é de Deus, quando é Deus que está no negócio. Percebam, Monte Carmelo, os dois, lenha para um, lenha para outro, novilho para um, novilho para o outro. Vai fazer as suas preces. Acabou seu tempo. Agora é Elias. Primeira atitude de Elias: ele restaurou o altar que estava em ruínas. Primeira coisa, altar quebrado, altar trincado, altar em ruína é impróprio para o fogo de Deus. Trazendo para hoje, para as nossas vidas, vida desconcertada, vida sem santidade, vida sem perdão, vida sem renúncia, altar despedaçado, não tem fogo de Deus. Com essa conclusão, podemos entender uma coisa: o que está acontecendo aí fora é meninice e não é fogo de Deus. Porque, como diz o Espírito Santo, ele é santo, então ele não desce em qualquer altar. Primeira condição, Elias não colocou, invocou, não. O altar estava em ruínas, o altar estava trincado, o altar estava inapropriado para sacrifício. Trazendo para os dias de hoje, se nós queremos batismo com o Espírito Santo, se nós queremos ser renovados pelo Espírito Santo, precisamos consertar o nosso altar para o fogo de Deus vir sobre nós. Não tem fogo de Deus com altar impróprio, então precisamos consertar o altar para que o fogo caia.
Era o desejo de Deus de derramar fogo sobre o altar. E é desejo de Deus batizar eu e você, nós, com o Espírito Santo. É desejo de Deus. Eu falo sem sombra de dúvida e pelo Espírito. É desejo de Deus batizar você com o Espírito Santo. É desejo de Deus renovar você nesta noite com o Espírito Santo. Mas com o altar desconcertado, altar impróprio, Deus não batiza. Não há batismo com o Espírito Santo sem altar consertado. Então Elias, primeira atitude, restaura o altar. Depois de restaurar o altar, ele pega 12 pedras, que simbolizavam as 12 tribos. Mas se nós voltarmos os capítulos para trás, o reino estava dividido. Reino do norte e reino do sul. Roboão e Jeroboão. O reino estava dividido. E a ruína desse povo, a crise espiritual desse povo, ela vinha de geração em geração. Salomão morre, seu filho assume. Ele vai ouvir conselhos dos jovens e dos anciões. Os anciões dizem para ele: diminui a carga do seu pai. Ele não quis ouvir. Vai até os jovens disseram: aumenta. Então dividiu o reino, trazendo para os dias de hoje. Sem unidade, sem união, sem amor na igreja, não tem batismo com o Espírito Santo. Isso aqui simboliza para nós unidade. Nós não podemos ter grupos dentro de grupos. Nós não podemos ter igreja dentro de igreja. Se nós queremos o Espírito Santo, precisamos de amor, precisamos de união. Você quer o Espírito Santo? Precisamos de unidade. Sabe uma outra lição que nós aprendemos aqui? Trazendo para os dias de hoje, a unidade simboliza que dentro de uma congregação existe um líder espiritual. Se ele está pela mão do homem, se ele está pela mão de Deus, não compete a nós. Mas uma coisa tem que ser feita: devemos respeitá-lo. Aquelas pessoas que ele delegam cargos, funções, aqueles que são liderados, você deve obedecer a sua dirigente do seu coração, você deve obedecer a sua regente de cada grupo. Porque sem unidade, sem amor, não tem Espírito Santo. Porque se nós olharmos para hoje, está acontecendo um fenômeno aqui na cidade, na região sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo. Por exemplo, se nessa região sudeste nós temos 100 igrejas, Assembleia de Deus, que é uma igreja centenária, nós temos 998 igrejas sem denominação. Sabe de onde saíram? Pessoas se rebelaram contra a sua liderança e abriram seus próprios ministérios. Quando ele traz para a edificação do altar, ele está chamando para a unidade do corpo de Cristo, trazendo para os dias de hoje. Então, pessoa que abre o seu ministério através de rebelião, Deus não tem como estar lá, porque Deus opera no amor e na unidade. Nós não podemos aceitar desunião. Se nós queremos o Espírito Santo, precisamos de unidade, precisamos de submeter as lideranças, precisamos desta presença. Segunda atitude foi essa. Terceira, Elias pega a lenha. A lenha aqui tem alguns significados. Pode ser, a lenha é o combustível, algo que mantém o fogo aceso. Pode ser oração, pode ser uma vida de santidade, uma vida de renúncia, uma vida de amor, de comunhão com os irmãos. Porque esse aqui é o fogo do Espírito Santo sobre você. Uma vida desconcertada, sem união, sem oração, sem santificação, sem renúncia. Esse Espírito não é o Espírito Santo, é o Espírito do Santo, mas não é o Espírito Santo. Então aqui precisamos ter uma vida de oração, precisamos ter uma vida de santidade, precisamos ter uma vida de renúncia, para que tenhamos o Espírito Santo, que este fogo arda continuamente sobre o meu altar. Precisamos desta vida. Então, lenha. Aí ele pega aqui novilho. Lenha e novilho são elementos essenciais para um sacrifício. E quando falamos de sacrifício, nos remete o maior sacrifício que atingiu a nós: o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E quando olhamos para Cristo no Calvário, temos algumas lições para a nossa vida.
uma nova vida nos foi proposta, e o sangue do Cordeiro nos purificou de todo pecado e de toda injustiça. Nós somos salvos na cruz do Calvário. Nós estamos salvos, fomos atingidos. É um sacrifício perfeito. Então, quem quer ter o Espírito Santo, quem quer ter o fogo ardendo continuamente sobre o seu altar, ele precisa confessar os seus pecados na cruz do Calvário, para que o sangue de Cristo te purifique, para que Cristo perdoe os seus pecados, para que Cristo se cumpra em você essa promessa. Precisa colocar para fora aquilo que está escondido, pecados presentes, pecados passados, porque aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Muitas pessoas não têm mais o renovo, porque pecaram e jogaram para baixo do tapete, esconderam. Então ela não pode prosperar, mas aqueles que a deixam e abandonam alcançarão a misericórdia. Então você quer ser renovado nesta noite? Você quer sair daqui, você quer ser cheia do Espírito Santo? Confesse, porque há poder no sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro te purifica de todo pecado. Então nós estamos entendendo que para o fogo vir sobre o altar, não é de qualquer jeito. Trazendo para os dias de hoje, tenho que restaurar o altar. Porque quando eu falo de altar também, eu falo de compromisso, eu falo de aliança, eu falo de sacrifício e falo de relacionamento. Olha como é importante um altar restaurado, porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento. O nosso Deus é um Deus que se relaciona. Então Ele quer se relacionar com você. Por isso que nesta noite Ele fala assim: restaura o seu altar. Restaura o seu altar. Perdoa aquela pessoa que te feriu. Destrua nesta noite grupos dentro de grupos. Destrua nesta noite igreja dentro de igreja. Obedeça nesta noite aos seus líderes. Ame o seu irmão, ame a sua irmã. Se conserte, porque eu quero mandar fogo sobre a minha igreja. Eu quero mandar fogo sobre o altar de Deus. Depois colocou a lenha, colocou o holocausto, altar restaurado. Ele pede água. A água seria um impedidor do fogo acender aqui. Nós temos duas lições aqui. Ele estava mostrando para aquele povo, ele ia dificultar para mostrar que o fogo era santo, tirando lição para nós. As dificuldades, as aflições não são impeditivo para que o fogo esteja sobre você. Não é impeditivo que a presença de Deus habite dentro de você. Não é impeditivo que o fogo arda sobre o teu altar. Não importa qual é a luta, qual é a dificuldade. Ele estava dificultando o fogo queimar sobre aquele altar. Mas o fogo é santo, este fogo é puro. E outra lição que nós tiramos desta água: a água envolve todo o sacrifício. E a água para nós simboliza a palavra. Estás limpo pela palavra. E ele está dizendo aqui, trazendo uma lição para os nossos dias de hoje. Sabe o que nós aprendemos com isso? Tudo ele fez com base na palavra. Sim, meu Deus. O Espírito Santo tem que ter base na palavra. Uma vida santa tem que estar pautada nas Escrituras. Uma igreja santa tem que estar pautada na palavra. Um sacrifício santo tem que estar pautado na palavra. Uma igreja forte tem que ter base na palavra. Ele diz mais na frente: eu vim segundo a tua palavra. Então olha como é a diferença. Tudo baseado na palavra. Podemos ter essa lição. Ele joga água, a palavra nos limpou. E quando ela nos limpa, agora andamos com Cristo. Precisamos de uma vida santa que contém na palavra. Precisamos amar os irmãos que contém na palavra. Precisamos ter este fogo que contém na palavra. Precisamos andar com Cristo que contém na palavra. Precisamos esperar a sua volta que contém na palavra. Precisamos estar pronto para a sua volta que está na palavra. Então ele está nos ensinando: o fogo de Deus
tem que ter base na palavra, tem que ter base nas escrituras. Temos que voltar para a palavra, porque se estivermos na palavra, não vamos errar. Se estivermos na palavra, teremos a direção de Deus. Se estivermos na palavra, teremos a renovação de Deus. Se estivermos na palavra, seremos uma igreja vencedora. Se estivermos na palavra, vamos chegar lá no fim. Se estivermos na palavra, alcançaremos o céu. Se estivermos na palavra, teremos o Espírito Santo em nós. Se estivermos na palavra, seremos uma igreja, um rolo compressor. O diabo se levanta, mas ele cai. Precisamos estar na palavra. Esse profeta, ele chega num lugar que era cemitério de profeta. Ele está lutando contra 450 falsos profetas e um povo cocheando em dois pensamentos. Mas ele foi baseado na palavra. Então este mundo tenebroso, esse mundo jaz do maligno, essa igreja cocheando em dois pensamentos, este povo perturbado, este mundo em crise, não é alimento, não serve como desculpa para permanecermos firmes e aguardando a sua volta, porque nós estamos na palavra. Tudo que ele fez foi na palavra. Então pare de pular aqui, ali, buscar aqui, fica com a palavra. Mas o pastor da minha vizinha falou, está na palavra, está certo. É achismo, é o que ele pensa, não está na palavra, não serve. Pode até ser o pastor Francisco, se não tiver base na palavra, não está certo. A nossa direção é a palavra. Nós estamos baseados na palavra, nós não abrimos mão da palavra, nós não negociamos a palavra, nós vivemos a palavra, nós queremos a palavra, nós queremos se alimentar da palavra. Depois de altar restaurado, holocausto colocado, água derramada, ele vai orar. A oração nada mais foi uma consequência das suas atitudes. Tem gente que pode passar da meia-noite ao meio-dia orando sem parar, o fogo não vai cair. Mas aquela pessoa que tem a sua vida no plumo, está baseado na palavra, ele só abre a boca e Deus derrama fogo. Notem percebam que nós temos a direção na palavra, mas nós estamos buscando fora. Porque muitas vezes achamos que a nossa igreja, o nosso ministério não tem palavra, porque nós estamos em busca de novidade. A novidade está aqui, é a palavra. O seu alimento sai da palavra. Então ele vai fazer o quê? Ele vai orar. Tem um povo ali cocheando dois pensamentos, entusiasmado, tem pessoas curiosas. Será que vai responder mesmo? Esse profeta aí, ele é maluco. Se Jezabel souber que ele está aqui, ele vai morrer. Ele é doido, olha, altar, 12 pedras. Ele colocou água, dificultou o fogo. O fogo, a água apaga o fogo, ele dificultou. O fogo não vai cair. Ele não passou, ficou até meio-dia, ele não se autoflagelou. Ele só invocou o Deus vivo. Que este povo saiba que o Senhor é Deus. Então o fogo veio. Sabe o que significa? Aqui, o fogo foi a confirmação com base na palavra e com as suas atitudes. Deus consome o altar. Até a água que estava em volta, o fogo consumiu. Deus confirmou. Sabe, se nós queremos uma igreja cheia de poder, porque o fogo é o poder, precisamos voltar para a palavra e fazer segundo a sua palavra, porque não tem principado, não tem demônio, não tem pessoas que seguram o agir de Deus. Ele estava diante de 450 falsos profetas, tudo era o contrário. Então eu quero trazer algo de Deus aqui nesta noite para você. Nós estamos passando por uma crise física, crise moral, crise espiritual, crise na fé, apostasia, mas tem uma igreja de pé ainda. Tem uma igreja ainda que quer o fogo
de Deus. Tem uma igreja ainda que tem sede da palavra. Tem uma igreja ainda que quer a palavra. Tem uma igreja ainda que quer andar na palavra. Então, Ele cuida desta igreja. Ele manda o fogo de Deus. Ele foi orar. Ele foi orar. Tudo era contrário. Ele poderia ser medroso. Então, o que Deus vai fazer? Se tiver pessoas dispostas a entrar nesta palavra, Ele levanta para falar nos 4 cantos dessa terra. Se tiver alguém ainda comprometido com esta palavra, Ele leva até os grandes para falar da sua palavra, porque Ele garante a vitória. Ele garantiu a vitória. Ele respondeu com fogo, e o povo caiu em rosto e reconheceu que o Senhor é Deus. Só 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 o Senhor responde com fogo. Vamos nos colocar de pé. Eu saudo a amada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.